Muito bem, irmãos, nós estamos em processo de discernir a vontade de Deus a respeito de escolha de diáconos aqui em nossa igreja. Dia 21, teremos a assembleia, onde esperamos Deus revele para nós a vontade dele sobre esse assunto. Mas nós estamos em processo ainda de discernir a vontade de Deus. Estamos orando por isso, espero que você esteja fazendo isso. Período de indicação de nomes de candidatos termina hoje, então até à noite você ainda tem a oportunidade de indicar nomes, se você for membro da igreja. Não esqueça de colocar o seu nome na cédula como indicador, a fim de que o conselho tenha certeza de que aquela indicação está sendo feita de maneira legítima, isto é, por membro da igreja. No dia 21, teremos então a nossa assembleia no horário da escola dominical. Então preste atenção, o nosso departamento infantil funcionará normalmente naquele dia. Então, se você não fica disposto a vir porque tem que trazer a sua criança, por favor, não deixe de vir, porque o departamento infantil funcionará. Sobretudo porque essa é uma das obrigações sua como membro da igreja, participar das assembleias, não é? Então, cumpra bem a sua obrigação de membro da igreja, participando das assembleias, sendo instrumento de Deus para que Deus revele a sua vontade a nós a respeito desse assunto. Então, departamento infantil vai funcionar normalmente. Se você disser, reverendo, eu ainda não sou membro da igreja, eu ainda estou em processo de transferência para cá, ou em processo de ser recebido por profissão de fé, batismo, eu posso vir? Claro que pode vir, participe, é bom que você veja como funciona uma reunião de assembleia, você pode participar, embora não possa dar voto ainda, mas a sua presença aqui será muito bem-vinda. Então, você pode participar com a sua presença da reunião da Assembleia. Ok? Hoje, dia 31, Marilza já disse, é o aniversário da Reforma Protestante do século XVII. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou lá na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Se fosse hoje, a gente diria que ele postou nas suas redes sociais as suas 95 teses. Era exatamente isso. Esse era o jeito que as pessoas faziam para propor um tema para debate público, debate acadêmico. Então, ele postou lá nas suas, entre aspas, redes sociais, as suas 95 teses. Por meio daquelas teses, ele estava questionando um punhado de coisas da igreja, a qual ele pertencia. A proposta era uma reforma da igreja. A reforma não aconteceu, aconteceu uma ruptura, não é? Porque Lutero foi excomungado e daí surgiu o que nós chamamos hoje de movimento protestante. A reforma protestante foi um movimento de natureza política, social, mas, sobretudo, foi um movimento religioso. A reforma protestante foi um movimento de volta às Escrituras, volta à Bíblia. Foi uma redescoberta da Bíblia pelo povo de Deus. A Bíblia não era conhecida até então? Claro, ela era conhecida. Mas é que o acesso à Bíblia era bastante restrito. A Bíblia, quem tinha acesso à Bíblia era o clero, a liderança religiosa, e a Bíblia estava restrita a quem tinha acesso ao latim.
você só tinha a Bíblia em latim. Então, a reforma religiosa redescobriu a Bíblia nesse sentido. Além disso, a autoridade da tradição era aceita pela igreja em pé de igualdade com a autoridade da Escritura. Então, um mote da reforma foi sola Escritura, somente a Escritura. Somente a Escritura como autoridade final, suprema. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Nós somos reformados nesse sentido. Nós cremos que a tradição tem alguma autoridade. Quando a gente cita aqui João Calvino, quando a gente cita aqui Martinho Lutero, quando a gente cita aqui a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, nós estamos citando a tradição. Isso é a tradição e tem valor e tem autoridade para nós. Então, a tradição é norma para nós, mas é uma norma sujeita à norma maior que é a Bíblia. Então, para a igreja da época e para o catolicismo hoje, a tradição tem a mesma autoridade da Escritura. Por exemplo, uma das coisas que a tradição ensina é a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, Imaculada Concepção de Maria. Essa é uma crença da Igreja Católica hoje. Eles creem que Maria foi concebida imaculada, isso é, ela foi concebida sem pecado. Maria não herdou dos seus pais o pecado original. Então, ela foi concebida de maneira imaculada, sem mácula, sem pecado. E se você pede uma base bíblica para isso, não vão encontrar. Mas a tradição diz que foi assim. Então, a tradição tem igualdade com a Escritura. Então, para nós reformados, a autoridade suprema é da Escritura. Nós aceitamos a tradição, o que os nossos antepassados ensinaram, nós aceitamos, desde que o que eles ensinaram tenha base na Escritura. Então, a autoridade final para os reformados é a Escritura. Além da questão da autoridade, a reforma colocou a Bíblia na mão do povo. A reforma disse, olha, a gente precisa traduzir a Bíblia para que todos tenham acesso. Não apenas aqueles que têm acesso ao latim, não apenas o clero, mas todo cristão precisa ter acesso por si mesmo à Escritura. Isso é um legado da reforma. Muito cuidado aqui. Tem muita gente que confunde isso com livre interpretação da Escritura. Não, não é isso. A tradição reformada não ensina livre interpretação. A tradição reformada ensina livre exame da Escritura. São coisas distintas. Você é livre para examinar. Você não é livre para interpretar. Não é você quem diz o que o texto está dizendo. Isso é muito importante, porque mesmo no nosso meio tem muita gente que acha que o sentido do texto é o leitor quem dá. Já viram isso assim? O pessoal fala assim, o que esse texto significa para você? Já viram isso? Não, não é o que ele significa para você. Qual é o significado que o autor humano quis dar a esse texto? Não é você quem diz o que o texto significa. Quem diz o que o texto significa é quem escreveu.
não é? Se eu escrevi alguma coisa e você não entendeu, você tem que perguntar para mim, né? Pergunta para mim, olha, o que você quis dizer com isso? Porque se você interpretar do seu jeito, eu vou falar, você está colocando palavra na minha boca, não foi isso que eu disse. Entendeu? Então, é o autor quem diz o que o texto significa, e não o leitor. Então, os reformados não defendem a livre interpretação, defendem o livre exame. E com isso, os reformados trouxeram um legado muito importante, que é um jeito de interpretar a Bíblia, que ficou conhecido como interpretação histórico-gramatical da Escritura. Ou seja, o sentido do texto não é um sentido obscuro, alegórico, que o leitor atribui ao texto. Não, o sentido do texto está lá. Você tem que descobrir o que o autor humano quis dizer. Nem sempre você consegue, nem sempre fica claro, não é? Às vezes, olha, ele pode estar dizendo isso ou pode estar dizendo aquilo, não está muito claro. Mas isso não significa que a Bíblia seja obscura. A Bíblia, naquilo que é essencial para a sua salvação, naquilo que é essencial para você andar com Deus, ela é clara. Aquilo que é obscuro não é central, não é central para a sua vida com Deus, ok? Então, ser reformado é ter a Bíblia como a única regra de fé e de prática. Ser reformado é acreditar no princípio do sola Escritura, só a Escritura. Quando você se torna membro da igreja, como uma igreja como a nossa, reformada, você fala assim, eu vou me submeter às autoridades aqui, enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. O que você está dizendo? Você está dizendo assim, olha, para mim, quem manda é Deus falando na Escritura. Se o conselho, se o pastor exigir de mim o que Deus requer na Escritura, eu me dobro. Mas se os líderes dessa igreja exigir de mim o que Deus não exige, antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Isso é ser reformado, é ter a Bíblia como autoridade máxima. Irmãos, que Deus nos ajude a valorizar essa herança. Essa é uma herança que Deus nos deu por meio dos nossos pais na fé. Ser reformado é ser herdeiro de um legado maravilhoso, pelo qual devemos agradecer a Deus. Ok? Muito bem, então, dito essas coisas, nós vamos dar oportunidade ao departamento infantil para deixar o recinto, vamos dar oportunidade à classe de catecúmenos, e a classe de jovens parece que já está lá funcionando, mas se tiver algum aluno aqui da classe de jovens, adolescentes, podem ficar à vontade para deixar o recinto. As outras 3 classes de adulto, mista 1, mista 2 e casais, permanecem aqui comigo. Vamos continuar estudando a primeira epístola de João. Enquanto o pessoal se movimenta aí, deixe-me tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Primeira epístola de João. Esse é o cardápio das nossas manhãs de domingo nesses dias. Primeira epístola de João. Capítulo 2. Nós estamos aí já há algumas semanas olhando para uma porção do capítulo 2. Hoje nós vamos terminar esta porção. Capítulo 2, de 1 a 6. Já deve ter umas 4 semanas que a gente está aí
analisando pedacinho por pedacinho desta porção, ok? 1 de João 2, 1 a 6. Hoje nós vamos terminar analisando aí os versos 5 e 6. Isso mesmo, 5 e 6. Mas vamos ler todo o texto, porque assim você refresca a sua memória. Aqueles que perderam aí algum momento, a aula podem também se situar melhor. E deixe-me dizer, essas aulas ficam lá no canal da igreja, tá bom? Então, isso está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Aí fica lá, toda a escola dominical, a abertura fica lá. Como é um arquivo grande, você talvez não tenha interesse de assistir tudo, aí depois o Pedro pega, corta só a aula, não é? E posta lá só a aula. Se você quiser assistir a esta aula depois, é só acessar lá o nosso canal no YouTube, e você vai ter acesso a essa aula. E se houver alguma aula passada que você perdeu, vá lá, está lá também. Você pode assistir, não é? As aulas que você perdeu, tá bom? Dito isso, deixe-me então... e se você entrar lá no canal, inscreva-se no canal. Vá lá, inscreva-se lá, curta lá, dá um joinha lá, não é? Um gostei. Isso faz com que esse material disponibilizado lá alcance mais pessoas. Então, essa é a ideia nossa, esse é o nosso desejo, você pode ajudar. E ore por esse ministério da nossa igreja, Ministério de Mídias Sociais, ok? Então, eu vou ler 1 de João 2, de 1 a 6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar pedindo ao Senhor para nos instruir por meio da sua palavra. Senhor, que tu sejas o nosso mestre nesta manhã. Que tu sejas o nosso instruidor. Que tu nos esclareças por meio da tua palavra. Ajuda-nos a descobrir o sentido desta passagem. Convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade. E mova os nossos pés na direção da obediência. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Irmãos, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação. Primeiro, quero que você se lembre qual é o propósito desta epístola. Por que foi que João escreveu esta epístola? João diz claramente, ele diz, estas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Então, João escreveu estas coisas para que os seus leitores soubessem discernir a verdadeira fé da falsa fé. Para que os seus leitores soubessem diferenciar a autêntica experiência religiosa da
experiência religiosa fake. Então, é isso que João está fazendo aqui nesta epístola, não é? Então, essa epístola ajuda você a saber qual é a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, e qual é a autêntica experiência religiosa. Na última aula, ou nas últimas aulas, talvez, nós vimos que João define a verdadeira, a autêntica experiência religiosa com a experiência de conhecer a Deus, não é? Então, se eu pergunto, você tem uma experiência religiosa autêntica ou a sua experiência religiosa é fake? Eu estou perguntando, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Então, essa é a pergunta que a gente tem que responder. Nós já tratamos disso. Isso está nos versos 3 e 4. Dê uma olhada na sua Bíblia aí. Olha aí. Nós sabemos que o temos conhecido por isso. Nós sabemos que a nossa experiência religiosa não é fake. Nós sabemos que a nossa experiência religiosa é autêntica, verdadeira. Como? Se guardamos os seus mandamentos. Ele diz, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os mandamentos do Senhor, esse conhecimento é fake. Esse conhecimento não é autêntico, não é verdadeiro. Então, já passamos por isso. Conhecer é ter experiência religiosa autêntica, é conhecer a Deus. Isso já foi analisado. Agora, nos versos 5 e 6, João fala da verdadeira experiência religiosa em termos de estar em Cristo e permanecer em Cristo. Então agora ele muda um pouco a toada, ele muda um pouco o conceito, não é? Versos 5 e 6 agora, a verdadeira experiência religiosa significa estar em Cristo, significa permanecer em Cristo. Olha versos 5 e 6, eu vou ler novamente, você acompanha na sua Bíblia. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Preste atenção. Nisto sabemos que estamos nele. Nisto sabemos que a nossa experiência não é fake. Nisso sabemos que estamos nele. Então, ter uma experiência religiosa autêntica é estar nele. Verso 6. Aquele que diz que permanece nele, então, aquele que diz que tem uma experiência religiosa autêntica, é a mesma coisa. Aquele que diz que permanece nele, então, agora João está dizendo que ter uma experiência religiosa autêntica significa o quê? Antes ele disse que significa conhecer a Deus. Agora ele está dizendo que ter uma experiência religiosa autêntica significa o quê? Estar nele e permanecer nele. Então, se nas aulas passadas a pergunta era, você conhece a Deus? A pergunta agora é, você está nele? Você tem permanecido nele? Essa é a pergunta agora, ok? O propósito dessa série de estudos é você examinar a você mesmo, não é? Examine-se a si mesmo se estás na fé. Então, a pergunta que você tem que responder diante de Deus, você e Deus, é: eu estou nele? Eu tenho permanecido
nele? Essa é a pergunta. Você está perguntando o seguinte: a minha experiência religiosa é autêntica ou a minha experiência religiosa é fake? Não é? Irmãos, estas duas expressões, estar nele e permanecer nele, que João usa aqui para falar da verdadeira experiência religiosa, são expressões bíblicas que estão relacionadas com aquela doutrina que nós já estudamos aqui. Eu dei uma série de estudos nas quartas-feiras sobre a nossa união mística com Cristo. Então, estar nele ou permanecer nele é aquilo que os teólogos chamaram de união mística, isso é, misteriosa com Cristo, é estar unido com Cristo. Então, a verdadeira experiência religiosa é resultante da nossa união mística com Cristo. Sem estar unido a Cristo, sem permanecer nele, a sua experiência religiosa não é autêntica. A sua experiência religiosa não é verdadeira. A verdadeira vida cristã é vivida em permanente união com Cristo. Irmãos, deixem-me frisar isso aqui porque é muito importante. Eu quero frisar que a verdadeira experiência religiosa significa estar nele, significa união com ele, estar unido a Cristo, a uma pessoa, a pessoa de Cristo. Isso é muito importante. Por quê? Porque você pode achar que ter uma experiência cristã autêntica é estar unido a uma instituição. Você pode estar unido a uma instituição, você pode ser membro da igreja, estar unido à Igreja Presbiteriana do Brasil. Você pode estar unido à Igreja Presbiteriana Iguaçu. Você pode ter sido batizado, professado a sua fé e, portanto, assim você se uniu à instituição. Mas, se você estiver unido a uma instituição sem estar unido a Cristo, é fake. A sua experiência religiosa não é verdadeira. Entendeu? É estar nele, não é estar simplesmente na instituição igreja. Pastor, o senhor está dizendo então que estar unido à igreja institucional não é importante? Não, é importante. É importante. Mas você pode estar unido de maneira institucional sem estar unido de maneira vital. Entendeu? Eu me uni a Eliane pelos vínculos do matrimônio. Essa é uma união vital. Tão vital, tão orgânica, que nós geramos filhos. O meu organismo se uniu ao organismo da Eliane em filhos. Pega os nossos 3 filhos, faz exame lá, você vai descobrir o organismo da Eliane no DNA deles, vai descobrir o meu organismo, tudo junto e misturado lá. Olha que união misteriosa, tremenda. Mas eu me uni a Eliane também de maneira institucional. Se você for lá no cartório em Conselheiro Pena, você vai ver que tem documento lá. Nós documentamos essa união. Percebe as duas diferenças?
Há uma união legal e há uma união orgânica. A nossa união com o Senhor, ela é tanto legal quanto orgânica. Em outras palavras, para casar com Jesus tem que ser de papel passado. É isso mesmo. É isso mesmo. Você casa de papel passado, não é? Já imaginou se eu dissesse para ele, Eliane, eu amo você, quero me unir a você por toda a minha vida, mas olha, assinar papel, não vou nessa não. Quer dizer, compromisso só de boca, não é? É mais ou menos aqueles que não, eu estou com Cristo, eu amo a Cristo, mas não quero ser membro de igreja não quero compromisso não. Ué, que é isso? Que amor é esse? Que casamento é esse? Que não está disposto a assumir compromisso. Percebe? Não é? Então, eu não estou dizendo que a união institucional não seja importante, tá bom? Eu só estou dizendo que ela pode existir sem uma união de vida com o Senhor. Então, a sua experiência religiosa só será uma experiência autêntica se você estiver nele, se você permanecer nele. Ok? Tá claro isso para vocês? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então agora, João está dizendo que a verdadeira experiência religiosa significa estar nele. Deixe-me mostrar a vocês uma passagem muito esclarecedora, porque Jesus usou uma metáfora para ilustrar essa união com ele, para ilustrar o que significa estar nele. Eu estou me referindo a João 15, Evangelho de João. Marque aí a primeira epístola de João, onde nós estamos estudando, mas agora seria importante você dar um pulinho lá no Evangelho. Evangelho segundo João, capítulo 15, porque aqui nesta passagem, Jesus fala desta realidade de estar nele com uma metáfora. E a metáfora ela é muito esclarecedora. Então eu vou ler aqui, eu vou ler do verso 1 até o verso 11. É um texto muito conhecido, mas vale a pena a gente relembrar. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, olha, estar nele, estando em mim, estar nele. Ter uma experiência autêntica é estar nele. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Olha, então, João estava falando lá da verdadeira experiência religiosa como estar em Cristo e permanecer nele. Olha o que Cristo está dizendo. Verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Olha quantas vezes vai aparecer o verbo permanecer aí. Permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, senão permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, mais uma vez, e eu permaneço nele, mais uma vez, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, parece
uma repetição assim constante, né? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Verso 11: Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha só, essa é a verdadeira experiência religiosa. Estar nele e permanecer nele, não é? Esta passagem de João 15 usa então a metáfora da videira. É uma figura, uma ilustração muito conhecida na época. Qualquer pessoa nos dias de Jesus tinha noção do cultivo de uvas, não é? Esse era um cultivo muito praticado nos dias de Jesus. Então, videira é uma parreira de uvas. E Jesus, então, tomou esta imagem que qualquer pessoa, com a qual qualquer pessoa estava familiarizada, para ajudar as pessoas a entender esse mistério espiritual de estar nele. Esse mistério espiritual de permanecer nele, não é? Então, preste bem atenção. Isso significa que é uma união não apenas legal, é uma união legal, sim, não é? Porque Jesus representou você lá na cruz, ele recebeu a punição que era sua, ele morreu a sua morte, então você estava unido a ele de maneira legal, não é? Quando ele recebeu a punição, ele estava recebendo como seu representante. Portanto, não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhuma punição para você. Por quê? Porque ela já houve. A punição já aconteceu na pessoa de Jesus. Então você estava unido, você morreu com ele, unido legalmente, não é? Então, há uma conexão legal. O que Jesus fez, ele fez em seu nome, portanto, como seu representante. Ele foi castigado no seu lugar. Mas esta metáfora de João 15 mostra que esta união com Cristo não é apenas de natureza legal, ela é também de natureza orgânica, vital. É um estar nele, não apenas legalmente, mas é um estar nele orgânico, vital, natural, não é? Jesus usou aqui a figura de uma videira, que deixa muito claro que a união do ramo da videira com a videira, não é? É uma união, é uma conexão orgânica, vital, é de natureza vital, é de natureza orgânica. Deixe-me tentar ajudar você a fazer essa diferença de uma conexão vital, orgânica, uma união orgânica, vital, de uma união, eu diria, artificial. Pense num sujeito que tem lá no jardim dele uns pinheirinhos lindos, altos assim, não é? Tem uns pinheirinhos assim. Outro dia eu fui lá fazer uma visita na casa do Elton, o vizinho do Elton lá tem uns pinheirinhos assim na beirada do muro, dá uma bela ornamentação de Natal aquele negócio lá, tem uns pinheirinhos lá assim, alto. Então imagine o sujeito que tem uns pinheirinhos daquele lá, agora está chegando o Natal,
e ele vai ornamentar a sua residência, não é? Com motivos natalinos. Aí ele vai lá e compra aqueles enfeites de Natal e coloca lá nos pinheirinhos, não é? Aquelas bolas lá e tal. Então, aqueles enfeites estão conectados à árvore de maneira orgânica, vital? Não. Não há comunicação de vida, não é? Da árvore com os enfeites. Os enfeites não recebem a seiva da água, da árvore. Aquilo lá é uma união artificial, não é uma união vital, orgânica. Entendeu? Então, se você estiver conectado à igreja, mas não estiver conectado a Cristo, é fake por isso, é artificial. Não tem comunicação de vida. Entendeu? Não tem igreja que eu falo instituição. Você pode falar da igreja como corpo de Cristo, aí é outra coisa, aí é orgânico. Mas a igreja, institucionalmente falando, não comunica vida a você, não é? A comunicação de vida se dá porque você está nele, conectado a ele. Então, é uma conexão vital, assim como é a conexão de um ramo da videira com a videira. Está claro isso, a natureza dessa conexão? Então, quando eu pergunto, você está nele? A minha pergunta é, você está conectado a Cristo de maneira orgânica, vital? Ou você está conectado a Ele de maneira artificial? Percebe? Então, é isso que João está dizendo aqui. Trata-se de uma união natural e não artificial, não é? Aqueles enfeites natalinos não participam da natureza da árvore. Não participam, não é? É diferente, não há comunicação de vida. Então, a verdadeira vida cristã é mais do que pertencer a uma instituição, ok? Não é apenas seguir certas regras de moralidade, não é? É estar unido a Cristo de maneira orgânica, vital. É ter essa comunicação de vida, ok? É viver conectado a Cristo. Então, é isso que João está dizendo lá na primeira epístola. A verdadeira experiência religiosa significa estar nele e permanecer nele, ok? Muito bem. Ok. Agora vamos ver no verso seguinte. Até agora eu me detive aí voltando lá para a 1 de João, tá? 1 de João 2. Até agora eu estava mostrando aí o que significa estar nele. Mas no verso 6, João diz que João muda o verbo, não é estar, mas o verbo agora é permanecer. Não é aquele que diz que permanece nele. Então, vejo aí que no verso seguinte, João fala de permanecer em Cristo. Será que há alguma diferença entre estar nele e permanecer nele? Qual seria a diferença? Irmãos, eu diria que a primeira expressão, estar nele, aponta mais para aquele aspecto indicativo do Evangelho. Enquanto que a expressão permanecer nele aponta mais para
aquele aspecto imperativo do Evangelho. Não sei se você está familiarizado com isso, eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou refrescar a sua memória. O Evangelho de Jesus tem tanto um aspecto indicativo e tem tanto um aspecto indicativo quanto imperativo, não é? Evangelho é, sobretudo, uma boa notícia a respeito do que Deus fez, tá? Então, a sua vida cristã, ela sempre começa com a ação de Deus. É Deus que amou você antes da fundação do mundo. É Deus que enviou o Filho dele para morrer no seu lugar. É Deus que chamou você de maneira poderosa. É Deus quem uniu você a Cristo Jesus. Você estava morto nos seus delitos e pecados e ele lhe deu vida. Então, isso é o indicativo do Evangelho. O Evangelho sempre começa com o indicativo, ou seja, é sempre algo que Deus faz. É claro que há também o imperativo. O imperativo é aquele modo verbal que serve para dar ordens, para mandar você fazer algo. Então, você faz algo sim, mas você faz algo de maneira responsiva. Você está reagindo ao que Deus fez. Então, normalmente sempre o indicativo vem primeiro. Você está sempre respondendo ao que Deus fez. Você é responsivo. Então, você está respondendo. Então, estar nele tem mais a ver com o indicativo. Por quê? Porque isso é algo que Deus faz. É Deus quem une você ao Filho dele. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, para você perceber que o estar nele aponta mais para o indicativo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Veja bem, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, que Deus? Aquele Deus que chamou você a quê? A comunhão do seu Filho. Ou seja, quem uniu você a Cristo foi Deus. Deus chamou você e conectou você a Cristo. Então, Deus uniu você a Cristo. Isso é o indicativo, é algo que Deus fez. Então, o que cabe você fazer agora? Permanecer lá. Deus conectou você a Cristo. Agora você é chamado a viver essa nova vida, a permanecer lá, não é? Recebendo continuamente a seiva, recebendo continuamente os recursos que vêm de Cristo, para que você possa viver em novidade de vida. Antes de ser unido a Cristo, você poderia viver a nova vida? Desconectado da videira, o ramo pode produzir fruto? Numa ligação artificial, como os enfeites de Natal,
pode produzir fruto? Não. Para que você viva a vida cristã, para que você frutifique, você precisa antes ser o quê? Ligado a Cristo, conectado a Cristo, não é? Sem que você esteja conectado a Cristo, você não pode viver essa nova vida, essa vida cristã, autêntica. Você vai viver qualquer tipo de religião, mas é fake. Não há comunicação de vida, não é? Numa ligação que não seja com Cristo. Está claro aí a diferença? Verso 5, João fala de estar nele. E o verso 6, 1 de João 2, ele fala de permanecer nele. Então, permanecer nele é algo que você faz, não é? O estar nele você é mais passivo. Mas agora que você está nele, você é ativo. Agora você não está morto mais, você está vivo. E agora você é chamado a permanecer nele. Então, a expressão estar nele aponta mais para o indicativo do evangelho. E a expressão permanecer nele aponta mais para o imperativo. Volte lá para João 15. E você vai ver que os comandos que Jesus dá em João 15 são comandos para que você permaneça nele, não é? Verso 4, permanecei em mim, não é? Essa é a ordem, permanecei em mim. E ele repete aí esse verbo permanecer, ele aparece no verso 4, parece-me que 4 vezes, ele aparece no verso 5, 2 vezes, uma está subentendida, no verso 6 ele aparece, no verso 7 ele aparece 2 vezes, ele aparece no verso 9 uma vez, no verso 10 aparece o verbo permanecer 2 vezes. Então, a ênfase aí é para que você permaneça nele, não é? Então, estar nele e permanecer nele, indicativo e imperativo. Agora a pergunta é, ok, eu tenho que permanecer em Cristo, já que Deus me uniu a ele, eu sou chamado a permanecer nele, como é que eu permaneço nele? O que eu tenho que fazer para permanecer nele? Não é? Então, se é algo que eu tenho que fazer, eu preciso saber. Como permanecer nele? Irmãos, João 15 é bom para isso também, para responder essa pergunta, não é? Olha o verso 7 de João 15. Eu creio que aí Jesus responde esta pergunta. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Olha só. Permanecer em Jesus é ter a palavra dele permanecendo em nós. Olha só. Não é? Então, a palavra de Cristo em nós, fazer a palavra de Cristo permanecer em nós, é uma maneira de permanecer nele. Você permanece em Cristo na medida em que a palavra dele permanece em você. Então, a resposta, a meu ver, é simples. Para permanecer em Cristo, você terá que ter a palavra dele permanente em você.
Então, o que é que você tem que fazer? É simples. É estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus, se expor ao ensino, à pregação da palavra de Cristo, se você deseja ter a palavra dele permanecendo em você. O que você está fazendo aqui agora, sentadinho aí, ouvindo esse homem falar aqui? Você está se expondo à palavra de Cristo, não é? Por isso é que eu não posso dizer outra coisa aqui senão a palavra de Cristo. O meu papel aqui é muito sério e Cristo vai cobrar das minhas mãos. Então você está aqui se expondo à palavra de Cristo. Esta é uma maneira de permanecer em Cristo. Você permanece a Cristo vindo à igreja, vindo à escola dominical, ouvindo sermões, não é? Estudando a Bíblia, meditando na Escritura. Então, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o que Cristo mandou. Ele mandou permanecer nele, eu estou permanecendo nele, não é? Tendo a palavra dele permanente em mim, eu permaneço nele, não é? Esta é a ideia. Isso é a ideia. Então você precisa se expor à palavra de Cristo. Agora, veja bem. Na semana passada, não que semana passada foi Dr. Aldo que deu aula, mas aí, algumas semanas atrás, nós vimos que conhecer a Deus é mais do que saber conceitos, ok? Então isso vai nos ajudar agora. Quando eu falo que você permanece em Cristo, ouvindo a explicação da palavra, a pregação da palavra, meditando nela, ter a palavra de Cristo permanente em você é muito mais do que receber informações. Tá claro? É muito mais do que saber conceitos. Você se expõe, isso é importante, eu me exponho à pregação, ao estudo, ao ensino da palavra, à meditação da palavra, mas eu não quero apenas receber informações, eu quero ser moldado pela palavra. Eu quero ter a minha mente reorientada pela palavra. Eu quero ter o meu coração, não é? Alinhado pela palavra. Então, tem muitas vozes no mundo, tem desejos que brotam do meu próprio coração, que são contrários à palavra, e pode desalinhar meu coração. Tem vozes aí do maligno e do mundo que pode desorientar a minha maneira de pensar. Então, eu preciso, vez após vez, ser reconfigurado, reorientado, realinhado pela palavra de Cristo. E assim eu vou permanecendo nele. Não é isso que a Bíblia diz, que nós temos a mente de Cristo, não é? Nós pensamos os pensamentos de Cristo, nós vemos com os olhos de Cristo, nós falamos com a boca, o Cristo fala com a nossa boca, nós somos o corpo de Cristo no mundo, não é? Então, precisa haver um alinhamento entre Cristo e você. Você precisa permanecer nele, e o jeito de permanecer nele é ter a palavra dele permanecendo em você. Então, primeira coisa, como é que você permanece em Cristo?
tendo a palavra de Cristo permanecendo em você. Mas tem mais aí em João 15, 7, não é? Se 15, 7. 15, 7, não é 1 de João 2. É João 15, 15, 7. 15, 7 tem mais. Primeiro, eu mostrei a vocês que permanecer em Cristo é ter a palavra dele permanecendo em você. Mas tem mais aí. Além de palavra, o que mais que tem aí? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha outro meio de graça aí. Palavra e oração. São os dois meios de graça, não é? Você permanece em Cristo como? Ouvindo Ele falar com você e falando com Ele de volta na oração. É assim que você permanece nele. Ele fala com você e você fala com ele. Essa amizade, essa conexão vital precisa ser cultivada. Entendeu? Precisa ser cultivada. A ilustração da videira mostrou que é uma conexão vital, não é? Deus conectou você a Cristo de maneira vital. Assim como o ramo da videira está conectado organicamente, não artificialmente à videira. Agora, uma vez conectado, o que você tem que fazer? Permanecer. Como é que você permanece? Palavra e essa relação com Cristo, ilustrada pela videira, o galho da videira, tem que ser cultivado. Então você tem que permanecer nele. Como? Palavra e oração. Palavra e oração, não é? Irmãos, não tem atalho. Não tem atalho, não tem jeito. E é uma questão de disciplina, não tem jeito. É como aquele cara que quer aprender um idioma, mas não estuda, não é? Quer aprender por osmose. Não tem jeito. Quer ganhar condicionamento físico, mas fica na cama. Não tem jeito, não tem atalho. Não vai ganhar condicionamento físico se você não fizer exercício. Não tem jeito. Não tem atalho. Então, não tem como permanecer em Cristo se você passa a semana toda e não ouve nada que Cristo tem a dizer a você. Não ouviu nada. Não estudou a Bíblia. Não gastou tempo com o Senhor. Não tem um minuto de oração na sua vida. Vive como se Cristo simplesmente não existisse. A não ser quando a coisa aperta, né? Aí você aí vai orar, né? Não tem, permanecei em mim. Esse é o chamado dele, permaneça nele. Como? Tendo a palavra dele permanecendo em você e falando com ele. É assim que você mantém essa conexão vital. Não é? Vital. E é isso que lhe dá condicionamento espiritual, força para resistir à tentação, força para produzir frutos, não é? Nele você pode fazer um punhado de coisas que você nem imagina. Tudo posso conectado a ele, nele, recebendo esta vida dele. Eu posso produzir o fruto que agrada a Deus. Então, você tem que manter, você tem que cultivar esse relacionamento com ele. Ou seja, você tem que permanecer nele, não é? Você tem que permanecer nele. É assim que você permanece nele, permitindo que a palavra dele permaneça em você e cultivando o relacionamento dele, seu com ele por meio da oração. Você ouve ele falar e você fala com ele.
Veja bem. Aqui, deixe-me abrir um parêntese no verso 7 do capítulo 15, só para evitar um engano aí. Aí diz o seguinte: se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiser e vai ser feito. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, você pode pedir o que quiser. Olha, parece que o Senhor Jesus está ensinando que a oração é um cheque em branco, não é? Não parece? Mas há uma condicional, há um se aí. Se. Se as minhas palavras permanecerem em você, ou seja, se você estiver moldado, configurado pela minha palavra, Jesus falou, se a sua mente estiver afinada com a minha mente, você vai pedir certo. Você vai pedir de acordo com a mente de quem? De Cristo. E o que Deus diz? Deus ouve a quem? A Cristo. Ele não ouve pecadores. Você só fala com Deus e a sua oração só é atendida por causa da sua conexão com Cristo. É por isso que você ora em nome de... Quando você fala em nome de Jesus, o que você está dizendo? Está dizendo assim, Senhor, Pai amado, essa não é a minha oração, Pai amado. É a oração do teu filho. Atenda porque é ele que está pedindo. Eu sou apenas a boca que ele está usando. Percebe? É claro, talvez Cristo vai poder dizer assim, olha, Pai, nada disso não tem nada com isso não. Eu não pediria isso aí não. Talvez Cristo tenha que dizer isso. Percebe? Ele é o nosso intercessor, ele corrige as nossas orações. Estou me lembrando de uma história que eu ouvi, que aconteceu lá em Conselheiro Pena, numa audiência lá, o sujeito diante do juiz, numa audiência, ele acabou expressando a ira do seu coração, fazendo ameaças ao seu desafeto, né? Falando que eu vou matar esse sujeito, doutor. E o advogado dele interferiu e disse, Merentíssimo, não ouça o que o meu cliente está falando. Ele é um matuto lá da roça, ele não sabe o que está falando, doutor. Não, desconsidere, por favor, desconsidere o que o meu cliente falou agora. Não leve em consideração. Eu acho que Cristo faz isso com as nossas orações, tá? A gente pede, ele fala, não considere. Não considere. Esse coitado não sabe o que está pedindo. Eu acho que muitas vezes Cristo faz isso, não é? Intercede por nós, molda as nossas orações. Mas a oração sua tem que ser a oração de Cristo. Jesus está falando, se as minhas palavras permanecerem em vocês, isso é, se você tiver uma mente moldada, o que você pedir vai ser atendido. Entendeu? Então é isso que ele está dizendo aqui. É orar a oração que Jesus assinaria por baixo. Aí o Pai atende. É claro, nenhum de nós sabe orar como convém. Às vezes a gente pede coisa que não devia pedir, mas aí o Senhor entra no meio e faz como aquele advogado lá, fala, Pai, desconsidere. Desconsidere, ele não sabe o que está pedindo. Entendeu? Então, é assim. Fecha parênteses, é só uma liçãozinha aí sobre oração, porque esse verso às vezes pode causar confusão na sua cabeça e achar que oração é você que manda, não é você que manda. Então as suas orações serão mais eficazes na medida em que a palavra de Deus habita em você. Elas serão mais eficazes na medida em que você tiver a mente de Cristo. Entendeu? Então, quanto mais afinado com Cristo você estiver,
você vai ter orações mais eficazes, ok? Então, veja bem, você já sabe que a verdadeira experiência religiosa é estar em Cristo e permanecer nele. Você já sabe que estar em Cristo tem mais a ver com o indicativo, permanecer nele tem mais a ver com o imperativo. E você sabe como permanecer nele. Oração e palavra. Palavra e oração. Para terminar, porque eu tenho 2 minutos só, qual é o resultado de estar em Cristo e permanecer nele? Volte lá, 1 de João 2,6. 1 de João 2,6, qual é o resultado? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele. Olha, se você permanece em Cristo dessa forma, significa que você vai ter a mente de Cristo, e se você tiver a mente de Cristo, você vai andar como ele andou. Você vai ficar mais parecido com ele. Entendeu? Andar como ele andou, não é? E como é que Cristo andou, não é? Ele andou em obediência, não é? Lá em João 15:10 ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Andar como Cristo andou é andar em obediência. Ele é aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz, não é? Então, o resultado é isso, é você se tornar gradativamente mais parecido com Cristo. Então, veja bem, João vai dizer que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos dizer, porque quando ele se manifestar, nós seremos como ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, preste bem atenção. Você está se tornando cada dia mais parecido com o Senhor. Esse é o alvo, esse é o propósito. Você foi predestinado para ser feito conforme a imagem do Filho de Deus. É para lá que o Senhor está levando você. Então, na medida em que você permanece nele, o resultado é você andar como ele andou. É você se tornar mais parecido com Cristo. A sua experiência religiosa é fake ou é verdadeira? João está dizendo, a maneira de você saber é, por meio dessa experiência você está se tornando mais parecido com Cristo? Porque a verdadeira experiência religiosa faz isso com você. É claro, você ainda não é totalmente igual a Cristo, mas a sua experiência religiosa está levando você nessa direção? Se você está se tornando mais parecido com Cristo, não é fake não. Continue que esse é o caminho, permaneça nele. Entendeu? Essa é a maneira de você discernir, julgar a verdadeira experiência religiosa. Tornar-se como Cristo. Você se torna obediente como Cristo. Qual é o propósito da primeira epístola de João? Ajudar você a discernir a verdadeira experiência religiosa. Então, hoje você aprendeu
que a verdadeira experiência religiosa consiste em estar em Cristo, permanecer nele. E você sabe que está nele e permanece nele se você estiver se tornando como ele. A sua experiência religiosa está te fazendo mais parecido com Cristo? Responda isso no silêncio do seu coração, diante da face de Deus.